Tem momentos que vou estar eu e a Sara, e tem momentos que a gente vai estar trazendo um outro convidado, né, um psicólogo, um professor, alguém, uma pessoa que trabalha com seleção. Sempre a gente vai estar tentando trazer pessoas que possam estar nos ajudando nessa conversa, a gente bater aqui, fazer um bate-papo, para que você aí possa estar tirando algum proveito e de repente te ajudando aí no teu desenvolvimento. Oi, gente! Sejam bem-vindos ao nosso novo podcast, Entre Outras Coisas. Eu sou Indira Guimarães. E eu sou Sara Portela. E aqui nós vamos estar discutindo um pouquinho com vocês sobre assuntos que podem ajudar vocês no desenvolvimento pessoal de cada um. Para quem não me conhece ainda, eu sou Indira Guimarães, formada em administração e trabalho já há bastante tempo com desenvolvimento de pessoas. A ideia da gente trabalhar esse podcast aqui com vocês é trazer temas da atualidade, do dia a dia, que possam estar ajudando vocês no desenvolvimento pessoal, no desenvolvimento profissional, trazer as angústias que vêm sendo debatida muito sobre as carreiras, sobre as profissões, processos seletivos, como é que se ajusta nesse mercado, nesse cenário que aí está se colocando, sobre autoconhecimento, sobre a parte de que como é que você pode se desenvolver, melhorar suas habilidades, suas competências, como é que você também pode fazer uma autoanálise, identificar alguns processos, algumas características nossas que a gente pode estar sem querer vivendo naquele momento e não conseguindo entender por que está se colocando o cenário da nossa vida daquela forma, como por exemplo um momento de vitimismo, um momento um pouco de baixa autoestima, enfim. E para muitos que já viram alguns vídeos nossos, já viram a Sarinha, já sabe que a Sarinha é minha filha, como eu disse para vocês, que vai estar fazendo parte desse momento entre outras coisas comigo. E ela mesma vai se apresentar para vocês. Bom, gente, meu nome é Sara e geralmente eu tô ali por detrás das câmeras, filmando tudo, ajudando, sou eu quem edita os vídeos. E estou aqui agora com a mamãe, participando desse projeto para para conversar com ela. Ela tá aqui como expert, como a mentora de vidas, a professora, quem estudou durante muito tempo da vida para trazer esse conhecimento e esse conteúdo para vocês. E eu tô aqui como aluna, assim como vocês, para fazer as perguntas que aparecem, perguntas de jovens, digamos assim, perguntas que às vezes é da nossa vida mesmo, a gente que tá às vezes perdido e tudo mais, que não tem toda essa bagagem de administração que ela tem, que não tem todo esse conhecimento que ela tem, mas que está aqui querendo aprender. Então eu estou aqui prestando esse papel de aluna, mas também de curiosa, de pessoa que quer entender um pouco mais sobre desenvolvimento pessoal, sobre desenvolvimento profissional, sobre como funciona, como a gente funciona e como a gente pode se entender. Então eu estou aqui meio como porta-voz para fazer as perguntas e para deixar as discussões mais movimentadas, digamos assim. É Exatamente, isso? bem assim. Então, a gente começou, a ideia desse canal do podcast foi em função, a gente já tem várias outras ferramentas de comunicação com vocês, né? Os nossos vídeos, tipo aulas, que são vídeos mais longos, a gente tem os videozinhos pequenos, que são tipo sacadas, starts, né? Mas a gente observou que a maioria, em todos eles, praticamente sou eu e vocês. Em alguns casos, a gente vai trazer algumas pessoas para a gente fazer prática, como a gente teve aquele com a Soraya e o André. E alguns a Sara aparece rapidamente, faz algumas colocações, mas a grande maioria sou eu somente com vocês. E a gente conversando, eu e a Sarinha, a gente identificou que ficaria mais rico, até pelas perguntas, pelo que tem chegado para a gente, que ficaria mais rico se a gente trouxesse em alguns momentos, como se fosse uma roda de conversa, a gente trouxesse alguns profissionais específicos, uma psicóloga, um professor, né, um colega que fosse da área de marketing pessoal, enfim, uma pessoa de seleção, de recrutamento. Então, pessoas que pudessem trazer sua expertise específica naquele assunto e complementar o conteúdo do que a gente está abordando aqui com vocês, tipo um bate-papo, uma roda de conversa. Como a Sara falou, ela vai ser aquela pessoa, ela não disse para vocês, mas ela faz letras, né? Então ela é uma aluna da universidade,
está cursando, então tem algumas coisas que eu vejo de alunos de universidade que chegam para mim, que às vezes ela mesma complementa, às vezes eu fico assim na dúvida e discuto com ela, então ela traz muito esse viés daquele aluno que está na universidade, está procurando se inserir no mercado de trabalho, então ela vai estar com esses questionamentos, vai ser meio como ela colocou um porta-voz de vocês. E a ideia é a gente fazer essa roda de conversa, como se você estivesse aqui com a gente, né? Nós 3 ou nós 4, se quando tiver outro convidado. E a gente imagina que isso vai ser muito legal, vai ser muito rico. Assim como era quando eu tinha minhas disciplinas na faculdade, que eu fazia exatamente isso. Eu levava um colega para a faculdade para complementar a aula que eu estava trabalhando com meus alunos e isso ficava mais rico, os alunos gostavam e a gente tinha uma assimilação melhor e mais completa do conteúdo. Então, na realidade, a ideia é basicamente essa. Eu espero que vocês gostem desse modelo. Quer completar, Sarinha? Não, na verdade, só dizer para vocês que estão aí assistindo a gente pelo YouTube, ou pelo Instagram, ou pelo Facebook, que vocês comentem o que é que vocês querem ouvir, que vocês comentem os temas de que vocês querem saber um pouco mais, porque a gente lê os comentários de vocês para saber se a gente está fazendo os vídeos que fazem sentido para vocês. Esses vídeos são para vocês, não são pra gente. Então tem que ser uma coisa que vocês querem ouvir, que vocês querem assistir, que vocês querem consumir. Comentem que a gente lê tudo, mandem direct, mandem mensagem, que a gente vai tentar atender esses pedidos, porque são vocês que fazem a demanda, tá certo? E aí, para entrarmos agora no tópico central desse vídeo, que é basicamente dizer para vocês por que é que esse assunto é tão importante, por que é que hoje em dia é tão relevante, é tão necessário a gente falar sobre desenvolvimento pessoal, sobre desenvolvimento profissional, que os dois estão mega interligados, sobre autoconhecimento, sobre autoanálise, sobre você entender quais são os seus problemas, como é a sua vida, o que é que você quer, sobre você saber planejar a sua vida. Tudo isso é muito relevante nos dias de hoje e tem uma razão. E aí, para começar já o meu papel de porta-voz, vou lançar a pergunta: por que é que hoje em dia é tão importante, é tão necessário a gente fazer isso, a gente ter esse trabalho? Por que não é comum e é tão necessário assim? Então, é uma pergunta que a gente acha assim meio boba, no sentido de que deveria ser lógica, né, a fazer todo sentido, mas eu estava, antes da gente começar a gravar esse podcast, eu estava conversando com meu filho, a gente até atrasou a gravação desse podcast, justamente sobre a gente parar para se analisar. Porque ele é meu filho e eu estou tendo dificuldade com ele, para vocês verem, né? Então, assim, e eu estava dizendo para ele que ele estava se auto-sabotando. Em que sentido? Eu estou pedindo para ele, desde sexta-feira, parar e fazer um negócio que a gente chama mapeamento pessoal. E desde sexta-feira que ele atrasa e me entrega em pedaço, e aí disse que vai fazer depois, aí passou para hoje, e aí passou para amanhã. Aí quando foi hoje, a gente estava conversando, dizendo, de amanhã não passa, você tem que fazer. Ele disse, não, eu vou fazer, você tem que parar e ver que você está se auto-sabotando, você está se boicotando, você está deixando para lá. Ele disse, não estou, eu vou fazer. Eu disse, mas se você parar e se analisar, você está. Porque você está sempre arranjando uma desculpa. É uma coisa que você tem que fazer, você está cansado, você foi descansar, foi ver um vídeo. Isso não é prioridade para você, então não é falta de tempo. É que para você não está sendo prioridade. Não está sendo prioridade por algum motivo. Por algum motivo você está fugindo de se analisar, de parar e se conhecer. Então, eu estou trazendo para vocês esse momento que eu estou vivendo com o meu filho, e é meu filho, e eu trabalho com isso, né? Para vocês entenderem que isso é o normal, é do dia a dia, e é muito dos jovens. Já era difícil para o pessoal da minha idade, porque a gente não falava sobre isso, difícil as pessoas pararem para se conhecer. E antigamente, hoje já melhorou bastante, mas antigamente, na minha época, quando eu era jovem, eu tenho 48 anos, 49, né? Nem sei, nasci em 71, 49. Não, 48, mas você vai fazer 49 vou fazer 49 esse ano. Enfim, quando eu era jovem, tipo assim, ir para um psicólogo era sinal de que você não estava batendo bem na cabeça. O que é um absurdo, porque na verdade não tem nada a ver. O ideal era que todos nós pudéssemos e tivéssemos condição financeira de fazer terapia, de estar indo para um psicólogo. Mas enfim, financeiramente isso não é viável para a maioria das pessoas. Já que não é viável, a gente deveria pelo menos gastar um tempinho da nossa vida para se conhecer, para se analisar.
Vou dar um exemplo. Um dia desse um amigo meu fez uma comparação da gente com o carro. Ele disse, rapaz, o carro, a gente não tem que fazer revisão na oficina? A gente não tem que conhecer como é que o carro mexe, como é que ele acelera, como é que bota, onde é que bota a água, onde é que está o radiador, como é que liga até o som do carro que muda, a gente tem que aprender como é que mexe. Então, por que a gente tem que fazer a mesma coisa com a gente? Saber que botão apertar, onde é que funciona, chora quando, né? O que é o melhor, o que é que eu sou pior. É a mesma coisa. Então, assim, a gente precisa, perder, eu vou fazer um aspas, porque a gente entende que é perder tempo, mas na verdade a gente teria que entender que era ganhar tempo, por isso que eu faço perder com aspas, a gente ganha tempo da nossa vida quando a gente gasta um primeiro tempo se conhecendo. Entendeu, filho? Então, a maioria o oriental faz isso. Né? A cultura oriental, eles entendem que aquele momento deles meditarem, aquele momento deles pararem, aquele momento deles curtirem cada tempo, o chá, o fazer cada coisa no seu momento, estar 100% em cada ação do que está fazendo, conhecer suas habilidades. Então, essa cultura oriental valoriza isso. Valoriza as tradições, valoriza o conhecimento do mais velho para o mais novo. A cultura ocidental, não. É pressa. A cultura ocidental é fast food, sabe? Fast food. E essa cultura fast food, tudo tem que ser superficial e rápido. E aí, as emoções, os comportamentos, o nosso autoconhecimento, as relações interpessoais vão indo embora, vão sendo muito deterioradas, etéreis, assim, são frágeis, digamos assim. Então, e com o mundo virtual agora, com a tecnologia, com os smartphones da vida, os jovens, não vou nem falar da geração da idade da Sara, mas a geração mais do meu filho, que tem 17 anos, dos mais novos. Eu tenho uma filha postiça que tem 12. Então, é impressionante. A minha filha postiça de 12 anos... Filha postiça, explica eu chamo de filha postiça, né? Viu, gente? Explicando, né? Eu tenho 3 filhas postiças, né? Que são 3 meninas que foram criadas na minha casa, mas assim, eu não as adotei porque elas têm mãe. A mãe delas também foi... A mãe delas é a 4ª filha postiça. A mãe delas também foi criada na minha casa, porque ela morava no Iguatu e quando ela veio pra cá, a mãe dela pediu para que eu tomasse conta dela. Então, meio que eu fui mãe dela e da filha. Ela tinha uma filha na época com 6 anos, que veio para minha casa com 6 anos de idade, e hoje já me deu uma netinha. E tem 2 que nasceram na minha casa. Então, são minhas postiças. Eu chamo de minhas postiças, porque elas têm a mãe verdadeira, né, de sangue delas, e eu seria uma mãe postiça. Então, madrinha, né? Uma madrinha, né, que a gente chama. Então, essa minha postiça de 12 anos, a Bia, a gente conversando, ela estava me contando alguns casos de meninas jovens, na idade dela, com 12 anos, já com problemas sérios, psicologicamente falando, com baixa autoestima, deprimidas, pensando em situações extremamente arriscadas para a vida, né? Se mutilando. Então, são coisas que a gente tem que ficar atento, porque, meu Deus, é uma criança, né? Então, é complicado. A idade do meu filho também, as relações são todas muito... líquidas, frágeis demais mesmo. E a gente vai se angustiando porque a gente vai pensando assim, meu Deus, o que será desses jovens, né? Que para eles, qualquer coisinha, pronto, já abrem mão, já desiste, já não luta tanto, já não acredita tanto, já perde fácil as esperanças. Eu tive um aluno que ele disse para mim que tem horror esses emotions do WhatsApp. E eu brincando com ele, mas por quê? São tão bonitinhos? Eles são, professora, principalmente aquelas mãozinhas assim. Eu disse, mas por quê, meu filho? Por quê, professora? Eu quase acabei meu noivado, eu estava destruído, destroçado, pensando todas as besteiras do mundo, professora, precisando mesmo de um amigo, Aí passei a mensagem para meus 2 melhores amigos, né? Que eu estava angustiada e tal. Tava precisando conversar, professora, precisava de um abraço, precisava se fosse caso beber ou precisava de gente, porque eu estava pensando um monte de besteira. Aí eu passei a mensagem no WhatsApp, sabe o que aconteceu? Eles responderam para mim assim:
Vai dar certo, irmão. Estamos orando por você. E botaram as mãozinhas e foram embora. Eu tenho ódio daquelas mãozinhas, professor. Eu estava precisando de um amigo. Eu não estava precisando daquelas mãozinhas, nem de oração, não, naquele instante. Precisava de gente, né? De um abraço. Então, falta isso. Eu vejo os jovens de hoje em dia, pela internet, são maravilhosos. Falam, passa o tempo todo naquele WhatsApp da vida. Mas quando chega um perto do outro, sem o telefone, menino, parece que dá um branco. Parece não sabe que nem como agir, parece. Falta ação, faltam palavras, falta tudo. Esquisito, isso, né? E isso a gente não para também para pensar, que é outra coisa que falta. Não é só o não parar para pensar na gente. É o não parar para pensar na geração, o não parar para pensar na nossa situação, não parar para pensar nas nossas relações. Então a gente nem para perceber isso, nem para perceber que a gente não se comunica bem, que a gente não faz... Quando é que isso parou? Por exemplo, quando a gente era pequeno, normalmente as coisas são mais fáceis. Você não tem muito esse acanhamento, digamos assim. E a gente não pensa quando foi que acabou isso, ou por que eu não faço isso, por que eu não converso com as pessoas, por que eu não... Ou por que eu não gosto, vamos supor, eu não gosto de conversar com as pessoas. A gente não para nem para entender se o fato de a gente não conversar com as pessoas é porque a gente não gosta, ou porque a gente tem medo, ou porque a gente tem vergonha. Então a gente não sabe discernir o que são as nossas emoções, o que são os nossos sentimentos, e isso afeta toda essa outra parte. Afeta a gente nas nossas relações, afeta a gente na questão da amizade, afeta a gente na nossa profissão, afeta a gente nos nossos estudos, dentro de casa, em todos os aspectos da nossa vida, principalmente porque a gente não sabe dizer o porquê de a gente fazer as coisas, não é isso? Exatamente, porque a gente não para refletir, porque na nossa cabeça a gente está igual aquele coelhinho da Alice no País das Maravilhas. Tô atrasado, não posso parar. E, na verdade, deve parar para se refletir, para se analisar. Sabe? Eu oriento muito meus alunos, eu uso um termo que é um termo que às vezes é usado, tem algumas religiões que usam isso para quando você vai trabalhar reflexão sua com Deus e tal, que é você tirar o seu deserto, você fazer o seu deserto. Né? Então, o que é fazer o seu deserto? É você escolhe um canto seu, só seu, pode ser olhando para o mar, pode ser na serra, pode ser no seu quarto, num canto que seja seu, que você se sinta bem ali naquele lugar. À vontade, confortável, que você sinta que não está sendo cobrado por ninguém, que não está sendo visto por ninguém. É só você e você. E que você não vai ser interrompido por ninguém, porque aquele momento é teu com você mesmo. E aí você, sei lá, pede uma água de coco, pega uma taça de vinho, se você preferir, enfim, não importa. Como pede uma batatinha frita, porque essa aqui é louca por batatinha frita, ela vai pedir uma batatinha frita. Mas é aquele momento que você tem que estar ali curtindo, sabe? Compra um caderno. Eu adoro caderno. Eu não gosto de caderno não, pode ser digital? Pode, mas um caderno é melhor. Compra um caderno, umas canetas, um lápis de cor, enfim, o que seja. E usa, que nem diário, gente. Aquele caderno que você carrega com você ali, você vai colocando coisas que te angustiam, coisas que você gosta em você, coisas que você sente falta, coisas que você queria fazer. É um caderno que você registra teus pensamentos. Quando a gente registra, tudo fica melhor, fica mais forte. A gente relembra, a gente se cobra. Então, é aquele momento seu com você mesmo, sabe? E aí tem um exemplo sobre isso que eu fiz no digital, não foi no papel, porque aquele negócio de papel você tem suas vantagens, tem suas desvantagens. Mas esse negócio do diário, de você se manter atualizado, não é nem um negócio que você precisa, por exemplo, é um diário, todo dia, 9 horas da noite eu vou sentar e escrever uma página. Não é isso. É você estar disposto e saber que você pode, a qualquer momento, descobrir uma coisa sobre você, ou sentir uma coisa e anotar aquilo para o seu eu do futuro, entender aquilo sobre você. Então, tem um negócio que eu estou fazendo já tem um tempo, que é uma lista de coisas que eu gosto de fazer. Que é só isso, eu não escrevo como eu estou me sentindo, não escrevo coisas... Não, nem é muito de sentimento, é mais mesmo de coisas que eu gosto. Eu gosto de usar roupa frouxa, eu gosto de comer batata frita, eu gosto de escrever,
eu não gosto muito de ir fazer compras. E aí eu vou escrevendo essas coisas. Então, uma lista enorme lá de coisas que eu gosto, coisas que eu não gosto. E aí, de vez em quando, eu lembro que essa lista existe, ou eu fico abrindo, porque é aquele aplicativozinho, o Keep, que tem várias listas lá importantes, então eu abro todo dia para ver outras coisas, e eu acabo me deparando com essa lista. E aí, quando eu tenho tempo, eu abro essa lista e vou ler lá o que é que tem. E aí tem lá, eu gosto de tal coisa. E aí eu fico vendo, né, puxa, será que eu ainda não... tem coisa que eu apago, isso aqui não faz mais sentido para mim, eu não gosto mais disso. Aí eu atualizo, eu mudo, eu apago uma coisa, eu escrevo outra, eu mexo em alguma coisa. E aí me faz sentir mais próxima de mim mesma, no sentido de que, quando eu comecei a fazer isso, foi porque eu tava me cobrando muito. A gente também se cobra bastante, né? Eu tava me cobrando muito coisas de tipo, poxa, será que eu tô me vestindo da forma que eu sou esperada de me vestir? Sempre as pessoas falam, tu se veste muito assim, ou sei lá. Então, será que isso faz sentido pra mim? E aí eu fui fazer essa lista, né? Vou fazer as coisas que eu gosto de fazer. Eu não vou ficar vendo se eu tô fazendo as coisas que estão agradando, as coisas que eu deveria estar fazendo. Eu vou ver se eu tô fazendo as coisas que eu gosto de fazer. Então, quando eu boto lá que eu gosto de usar roupa frouxa, que eu gosto de usar esse tipo de coisa, eu não gosto muito de usar legging. Aí eu tô um dia usando legging porque alguém disse que eu deveria usar, eu vou lá naquela listinha, vejo lá que eu não gosto de usar, eu lembro, poxa, realmente eu não gosto de usar, por que eu tô usando? Ou não, agora eu gosto de usar, então eu vou mudar isso aqui que tava lá. Me aproxima de mim, me faz sentir que a satisfação que eu devo é a mim mesma. Perfeito, é isso mesmo. Então, a Sara encontrou um modelo dela tá se analisando permanentemente, né? Ou seja, mesmo sendo o que eu gosto e o que eu não gosto, na hora que eu vejo o que eu gosto e o que eu não gosto, eu sei muito sobre mim. Porque eu começo a ver características minhas, habilidades minhas. Na hora que ela diz assim, eu gosto de escrever, é uma habilidade. Por exemplo, tem pessoas que podem colocar lá, não gosto de falar em público. É uma inabilidade, ou seja, né, é um medo, é uma fraqueza, que dependendo para o que ela queira trabalhar, por exemplo, aquilo ela vai ter que mudar. Aí não é pensando nos outros, é pensando nela mesma. Eu tive uma aluna, que depois inclusive foi minha coordenadora, que o sonho dela era ser professora. E era engraçado. A Sara conhece ela pegou na Sara pequenininha, bebê. Quando ela foi minha aluna há 17 anos atrás. A Sara está com 20? 19. Né? 19? Então, pegou a Sara pequenininha. E ela chorava, literalmente chorava de ficar com a cara inchada quando tinha que falar em público. E ficava com raiva de mim, brigava e dizia que eu estava fazendo ela sofrer, obrigando que ela fosse falar em público. Aí eu dizia, é claro que eu tenho que lhe obrigar. Você me disse que você quer ser o quê? Professora. Chorando. Eu disse, como é que você vai ser professora se você não souber falar em público? Você sabe, você fala bem, você só precisa enfrentar seu medo. E quando a gente começa a praticar muito, é igual como quem vai dirigir a primeira vez. Morre de medo de bater o carro, daqui a pouco. Se você desistir do primeiro medo, você não aprende a dirigir nunca. Você tem que ficar lá até conseguir dirigir, que depois você nem lembra qual a marcha que está passando. Do mesmo jeito foi com ela. E hoje ela é uma grande professora. Hoje ela é coordenadora de curso. Foi minha coordenadora. Olha que orgulho. E eu brinco com ela e digo assim, você é meu maior exemplo da vitória que a gente conseguiu. Ela, é verdade. Então, assim, hoje faz discurso, faz abertura de eventos. Fez um vídeo pra senhora. Eu vou botar aqui o vídeo. Aí quem tá no podcast vai escutar e a voz dela é diferente. Ela fez um vídeo para me convencer a fazer isso que eu tô fazendo com vocês, né? Eu sempre orientei fisicamente. Então, para mim, esse negócio de mundo virtual, para mim, não rolava. Eu achava isso muito esquisito. Eu não estava dando, assim, eu não acreditava muito nesse projeto que hoje a gente está investindo. E ela fez um vídeo, sem eu saber, para me convencer da importância que eu tinha tido na vida dela, pessoal e profissional, e para convencer que era muito importante eu fazer esse trabalho junto com vocês, pelas pessoas, pelo que eu tinha contribuído na vida dela, eu poderia contribuir para outras pessoas. Bem, falar da Indira é fácil, né? É falar de generosidade, é falar de acreditar, é de amiga. Na verdade, muitas vezes ela acredita muito mais na gente do que nós mesmos acreditamos. Por muitas vezes ela dá força, coloca a gente para ir, para realizar
E a gente acha que a gente não vai conseguir, mas nós conseguimos. Então, ela foi uma pessoa muito importante na minha vida profissional, na minha vida pessoal, né? Acredito muito no que aonde eu estou hoje, parte disso eu devo a ela. Devo a ela porque ela sempre acreditou em mim, né? Desde a época de faculdade, e todo esse tempo ela acompanha a minha vida. Sempre está perto, sempre dando conselhos importantes e sempre puxando as orelhas nos momentos certos. Acho que essa é a Indira. É um pouco do que ela fez e faz para mim. Obrigada. Então, quando você faz isso, você se analisa, aí você diz o que eu quero fazer na minha vida. Poxa, se eu vou ser professora, cara, se eu não gosto de falar em público, ou eu desisto de ser professora, ou eu aprendo a falar em público. Então você começa a se conhecer melhor, a se analisar, e aí que tua vida começa a se encaminhar, você fazendo as coisas com um propósito, né? Com um sentido, em vez de ficar aí que nem um navio, um barquinho que o vento dá para um lado, dá para o outro, e você não sabe para que lado vai, porque não tem um roteiro a seguir, um rumo, né, a seguir. Tem uma outra história nesse sentido, muito, muito semelhante a isso, de você saber onde é que você se encaixa, de você entender, sair montando as coisas, né? É meio óbvio, eu gosto disso e quero isso, vamos ver se bate, né? Então, mas a gente não faz isso. A gente não faz isso, é tão fato que eu, filha da senhora, a senhora vive batendo nessa tecla com a gente, comigo, com o André, a vida toda. E aí, no segundo ano do ensino médio, eu certíssima de que queria cursar publicidade e propaganda. Porque desde o 8º ano eu botei isso na minha cabeça e eu tinha certeza que essa era a minha profissão. Era o curso que eu queria fazer, eu já tinha olhado a grade me agradava, era tudo de bom, tinha as cadeiras que eu queria fazer e tudo mais. E eu lembro muito, no segundo ano, que foi o ano mais... que eu tava mais assim, poxa, eu vou fazer isso, porque no segundo ano eu tinha decidido até onde eu queria cursar, então eu tava maluca querendo fazer as provas e tentando acertar tudo, e muito concorrido. E aí a senhora chegou pra mim e disse assim, Sara, senta aí nessa cadeira, eu preciso agora, daqui a 5 minutos, de uma frase assim, assim, assada, é muito importante, senta e faz. Eu sentei, quando eu fui começar a fazer, eu comecei a chorar. E a senhora olhou pra mim e disse assim, Sarinha, é o seguinte, se você for ser publicitária... não vai dar certo. Você vai ter que lidar com esse tipo de pressão. E aí eu dizia pra senhora, eu não gosto de fazer coisa com prazo. E a senhora, Sara, publicitário trabalha com prazo. Pra você ser uma publicitária que não trabalha com prazo, você vai ter que trabalhar com muito prazo na sua vida até você chegar lá. Não dá pra você ignorar o caminho. Você gosta de estudar sobre isso, parabéns, mas se você não vai gostar de trabalhar com prazo, se você não gosta de sentar a bunda na cadeira e escrever um texto, de escrever uma propaganda, alguma coisa, não vai funcionar. Então você tem que melhorar isso aí. Não adianta eu ficar chorando olhando pra mim. E aí depois disso eu fiquei, putz, eu realmente, será que o trabalho funciona pra mim? Será que ser publicitária realmente é um negócio que bate com as coisas que eu gosto, que eu não gosto? E não bateu. E aí eu percebi isso. Não é. Na verdade, eu acho legal, acho massa, gostaria de estudar. Mas se for pra ficar trabalhando o resto da vida desse jeito, eu vou ficar doida. Porque não é o que eu quero. Então, a gente... Parece óbvio você olhar o que você acha que quer, o que você quer, e o que você realmente gosta de fazer e se sente bem. Não é nem só o gostar. É se sentir confortável, se sentir à vontade em estar fazendo isso sempre. Na hora que a gente não tem costume de olhar essas duas coisas juntas. E muitas vezes, na hora que a gente para e olha essas duas coisas juntas, não faz sentido nenhum. Verdade. E aí a gente tem que se reanalisar. A gente também não pode olhar para essas duas coisas juntas e se desesperar e... Meu Deus, o meu mundo acabou, o meu mundo caiu. Porque eu percebi isso no segundo ano do ensino médio. Dava muito tempo. A pessoa que percebe isso no 7º semestre da faculdade, a pessoa pode se desesperar. Né? Mas nunca é tarde, viu, gente? Nunca é tarde. E aí lançar essa outra pergunta, né? A pessoa que tá lá, tem jeito? A pessoa que já tá formada, que já tá trabalhando, o que é que faz? Eu mesma. Olha, eu queria fazer publicidade e propaganda, como a Sara também quis. Na época, meus pais não me deixavam estudar fora. E só tinha faculdade de publicidade e propaganda fora, em São Paulo. Então eu acabei tendo que ficar por aqui, tendo que me virar, e descobri que pela administração eu chegava em marketing, que eu chegava em publicidade e propaganda. E assim fiz esse meu roteiro,
trabalhei em agência, trabalhei em produtora, né? Fiz o que eu queria. E aí meu pai decidiu investir num hotel e eu quis ajudar meu pai. E eu disse, papai, já que é para investir em hotel, ninguém nunca trabalhou com turismo aqui, era bom eu fazer alguma coisa, né? Ele disse, né, minha filha? Aí eu fui estagiar numa agência de viagens. Eu também, quando eu trabalhei em propaganda, em agência de propaganda, como eu comecei a fazer administração, eu comecei querendo conhecer tudo. Então eu trabalhei em fábrica, trabalhei em comércio, trabalhei em tudo que podia, eu ia lá estagiar para poder ter uma noção do que era mesmo que eu queria. E acabou me ajudando quando eu estava em propaganda, porque eu tinha uma visão de indústria, eu tinha uma visão de comércio, vai dando uma visão maior, né? Um aprendizado maior. E aí eu disse, então eu vou para essa agência. Eu fui para uma agência de viagens. Foi uma experiência muito legal, muito legal. Foi meu primeiro, assim, estágio, tipo assim, de uma coisa completamente fora do meu contexto, eu nunca nem tinha pensado em estudar alguma coisa relacionada com turismo. Eu viajava com meu pai, não sabia nem como era um bilhete aéreo, porque era ele que resolvia tudo. E eu entrei nessa agência de viagem num dia de aumento de passagem, que vocês não têm noção do que é isso, porque na época as passagens não eram pela internet, eram os bilhetes mesmo, que tinha que ser tudo à mão, telefone mesmo, não tinha internet, não tinha computador assim, era tudo diferente. E foi uma loucura e eu tive que me virar, mas foi um aprendizado incrível. E aí da agência, eu depois acabei tendo experiência num hotel, na implantação de um hotel, vinha um hotel se implantar aqui, de um grupo japonês, o grupo Aoki, que era o César Park, e eu queria muito ter essa experiência de um hotel 5 estrelas, nunca tinha tido isso aqui no Ceará. Tinha nada a ver, nada a ver, coisa né? com a Mas outra. era turismo, era uma coisa nova, eu queria ter esse aprendizado. E aí, realmente, montei uma cabaninha, literalmente, na entrada da Marquise, até consegui me deparar com a gerente geral, que era uma portuguesa, e me ofereci para trabalhar de graça, porque eu queria estagiar. Ela me achou tão esquisita, eu acho, porque... mas ela me ouviu, né? Ela olhou para mim e disse, ou você tá mentindo na sua idade ou tá mentindo na experiência, que ela dizia que eu tinha muita experiência para a pouca idade que eu tinha. E aí, enfim, acabou que eu escutei uma pessoa lá querendo cobrar um preço exorbitante para ela, de umas impressões de um material impresso, que ela queria fazer numa gráfica. E com a minha experiência de agência de publicidade, quando eu não podia deixar de escutar, porque era uma sala só, né? E ela atendeu na minha frente. Quando a pessoa saiu, que ela foi me atender, eu disse, olha, eu não quero me meter na vida da senhora, não. Mas a senhora, como é portuguesa e a senhora é uma pessoa de fora, a pessoa que deu o orçamento para a senhora da gráfica, a pessoa está querendo passar a perna na senhora, está cobrando 2 vezes o valor da gráfica. Aí ela disse, você tem como provar isso? Eu disse, eu tenho, eu ligo já aqui para um gráfico e peço um orçamento para a senhora. Pois faça isso. Aí eu fiz, pedi, me identifiquei. Eu conhecia a pessoa da gráfica, né? Eu tinha trabalhado em agência. Me identifiquei, passei, pedi o orçamento. Realmente a diferença foi quase 50%. Acho que ela ficou bem impressionada. Aí ela disse, então, tá bom, eu vou analisar aqui e eu lhe dou uma resposta na segunda-feira. Isso era na quarta. Aí na quinta-feira, eu recebi a ligação da secretária dela, me pedindo para ir lá na sexta-feira para começar na sexta. Não foi nem esperou nem segunda. E assim eu comecei, trabalhei com ela. Eu tive um programa de trainee, eu trabalhava e estagiava. Foi a melhor escola da minha vida, né? E por que foi mesmo que eu comecei a contar essa história mesmo? Que a gente estava falando sobre mudar de direção, perceber que as coisas não batem. Então, assim, para vocês entenderem. Aí fui para isso, acabei entrando nessa área de turismo, depois eu ia ter uma formação para continuar como, no futuro, ser um gerente geral de hotel. No final, eu olhei, fiz que nem a Sara, olhei, aí comecei a ver, eu disse, não é isso que eu quero para mim. Aí tive que conversar com tudo que era de gerente, supervisor meu, porque quando eu fui aprovada e tudo mais, eu não queria mais continuar. Aí essa minha gerente que me deu minha chance, que eu era tipo uma afilhada dela, ela era minha mentora, né, digamos assim. Ela disse, o que você quer fazer então? Acho que ela ficou tão assustada que ela disse, Tu chegou até aqui. Você trabalhou que você dava 8 horas de trabalho, ainda estagiava quase 8 horas, ou seja, quase trabalhava de 6 da manhã às 11 da noite. Investiu muito tempo e nisso. agora vai jogar tudo fora. O que você vai fazer? Eu disse, eu acho que eu quero ter minha empresa de eventos. Ela disse, é sério? Eu disse, eu tinha trabalhado a vida toda com eventos com a minha mãe. Mas eu não queria fazer eventos como minha mãe, que era evento social, não gostava. Eu queria fazer eventos de lançamento de produto, tudo a ver com publicidade e propaganda. Lá de trás, né? Publicidade e propaganda, criar coisas, fazer trabalho de campanhas de marca, campanha de partido, posse, enfim. Aí ela olhou e disse, tem certeza mesmo que é isso que você quer? Tem. Não vai se arrepender? Disse, não.
Então tá bom. Pois monte sua empresa de eventos e venha nos apresentar aqui no hotel, que o hotel vai apoiar. Todos os eventos que a gente puder indicar para você, a gente vai indicar para você. Você já conhece tudo do hotel, facilita. Então, poxa, foi super ganho, né? Então eu comecei a trabalhar com eventos. Aí de eventos acabei sendo uma coordenadora da AGE, que é a Associação dos Jovens Empresários, da Associação dos Jovens Empresários, porque eu tinha empresa de eventos e tinha estagiado no César Parque. Me colocaram para trabalhar a formação de um fórum de turismo do estado do Ceará, que tinha que ser implantado. Uma menina velha, literalmente eu era uma menina velha. As pessoas que eu tinha que juntar para a gente formar esse fórum tinham idade, o mais novo de ser meu pai. Então, foi uma experiência riquíssima na minha vida e que começou a me dar um embasamento para o turismo, que hoje é uma das áreas que eu sou bem conhecida a nível do Ceará e a nível nacional do turismo. Mas eu nunca... E aí eu cada vez mais me envolvi no turismo. Fiz um mestrado de gestão de negócios turísticos, já tinha de marketing, a especialização, aí fiz um mestrado de gestão de negócios turísticos. E depois eu queria fazer um doutorado. E comecei, como eu já dava aula na faculdade, cada vez mais as minhas disciplinas, comecei com marketing, eventos, planejamento estratégico. E aí começou a ir para a área, os meus coordenadores começaram a ver meu potencial na área de desenvolvimento de pessoas. E nesse potencial de desenvolvimento de pessoas, eu me deparei com a necessidade de trabalhar um conteúdo maior em mim mesmo, de conhecimento, na área de psicologia. E fui conversar com o meu orientador anterior do meu mestrado, que é psicólogo, e fui pedir a orientação dele, que eu queria fazer, do meu doutorado eu queria fazer em psicologia. E aí ele olhou e disse, Indira, faz umas disciplinas de graduação, porque realmente tu não tem formação nenhuma nessa área, para tu, de cara, pleitear um doutorado pode ser difícil de aprovar. Então entra na graduação, faz algumas disciplinas e aí você vem e a gente pleiteia para você um doutorado. E aí eu comecei a fazer minha graduação de psicologia, né? Mas assim, sem o objetivo, na verdade, de me formar, com o objetivo do doutorado, que está nos meus objetivos ainda, quero fazer doutorado de psicologia. E aí eu acabei me apaixonando por estudar psicologia. E nesse estudo da psicologia, eu botei como objetivo me formar de fato. Mas assim, com 70 anos, é uma coisa que eu faço por prazer, é meu momento de lazer, meu momento meu deserto lá, sabe? Assim, meu momento meu, né? Que eu estudo, amo, de paixão. Acabei abrindo um hotel infantil que virou uma escola, tive que estudar sobre pedagogia. Olha só, quantas... Fui pra lá, fui pra cá, né, e tal. E eu tô sempre estudando. E agora eu tô estudando, gente, vocês não vão acreditar. Estou estudando esse negócio digital aqui, esse negócio esquisito. Você não tem noção da quantidade que eu estou estudando. E como é difícil para mim falar aqui com vocês sem ter uma pessoa aqui olhando para mim. Ainda bem que hoje tem a Sara. Pelo menos eu olho para ela aqui, ela ri, eu sei que ela está rindo, se ela não está gostando, se ela não está gostando. Mas para falar para um celular é o ó. Porque eu não sei, ele não sorri para mim, mas olha ele aí, não critica. Isso é um exemplo. Por exemplo, a senhora está entrando agora, isso tudo para mostrar que você, independente de o que você alcançou até agora, a gente não pode ter apego ao que a gente já fez. O que a gente já fez é lucro, é ganho, tudo de bom, aprendizagem. Mas a gente, daqui pra frente, quer fazer outra coisa. Ah, mas eu vou ficar com medo, vou ficar apreensivo, porque todas essas coisas que eu já fiz até agora... Gente, não, o que eu fiz até agora foi maravilhoso, foi muito bom. Mas foi até agora. Daqui pra frente é outro momento. A gente também tem que aprender... Essas coisas, não ficar... A gente é muito apegado às coisas que a gente fez, Eu sou movida a ciclos, né? Eu sou uma pessoa movida a desafios. Adoro desafios. Então, realmente, eu sou movida a ciclos. E aí eu tenho alguns amigos, quando eu fui sair da empresa de eventos, fui vender minha parte na empresa de eventos, a minha ex-sócia olhava pra mim e dizia assim, deixa eu te deixar com 1%. Só 1%, Vira, tu pode se arrepender. Eu disse, não. Olha qual a diferença de eu estar com 1% nenhum. Aí ela disse, mas tu pode se arrepender. Eu disse, não vou me arrepender. Pois tá bom, se você vai ficar mais tranquila, vamos fazer o seguinte, se eu me arrepender, vocês me deixam voltar. Aí a gente revê meu percentual, pode ser assim? Então tá bom, vamos deixar assim. Nunca pedi pra voltar. Aí ela encontrava comigo assim, tu nem se arrependeu, né? Eu disse, não me arrependi. Eu não me arrependi de nada do que eu fiz. Né? Eu prefiro me arrepender se eu tentar uma coisa e der errado, eu prefiro me arrepender. Eu prefiro não me arrepender de ter tentado e ter dado errado, do que eu me arrepender de não ter tentado, do que eu me arrepender de ficar aquele, e se eu tivesse, né, tentado, e se eu tivesse feito. E eu tô com 48 anos, faço 49 em abril desse ano,
E estou começando uma coisa completamente nova para mim. Né? Voltando aqui só para o que eu ia dizer, para finalizar, exatamente. Além de toda essa coisa, né, aquela coisa, a gente não pode se apegar com o que a gente fez até agora. O que a gente fez até agora é ótimo, a gente tem que desapegar e fazer o que a gente está querendo agora. A gente está em constante mudança. E a gente tem que entender também, voltando para aquilo que a gente estava falando, do você entender se você gosta ou se aquela coisa é um empecilho ou não. A senhora estava falando que agora está nessa nova fase, uma fase digital, uma fase de fazer vídeo, de dar videoaula e tudo mais, é uma fase que agora se adequa melhor à sua vida neste momento. Mas a senhora tem essa falta. A senhora olha para o celular e sente essa falta. Isso é um negócio que a senhora não gosta. Mas isso é diferente do que para mim foi o prazo, trabalhar com o prazo e com a atenção de fazer aquele texto naquela hora. Porque aquilo ali para mim vetou. Te limitava. Aquilo para mim não dava certo. Isso aqui pra senhora, a senhora pensa... Isso aqui tá sendo um desafio. Eu vou superar. Tá sendo um desafio. Entendeu? É uma escolha sua, de se entender. E essa escolha vai muito da gente saber se entender. Eu sabia que pro meu... Aquilo era realmente... Não dava pra mim. Não valia a pena, eu me conhecendo, sabia que não valia a pena... Tanto esforço, passar né? aquilo ali. Pra mim, aquilo ali era esforço demais pra uma coisa que não ia realmente valer a pena. Isso pra senhora lhe deixa feliz. É como, por exemplo, minhas aulas presenciais. Eu adoro, gente, eu adoro ensinar. Adoro. Eu acho que a minha missão nessa vida é isso, é ensinar. Eu passo minha vida toda ensinando por onde eu passo, seja o que for. E ensinar presencialmente, para mim, é muito gratificante, porque eu vejo as pessoas, eu vejo a reação nos rostinhos de cada um. Se a pessoa está gostando do que eu estou falando, se não está gostando, se a pessoa tem dúvida, no que eu posso trabalhar naquela pessoa, enfim. Só que o que acontece? Eu tive um problema de saúde, eu tenho doença autoimune, e a sobrecarga, né, a quantidade de disciplinas, a vida de professor é uma vida muito desgastante, porque a gente tem sempre aquele horário para cumprir todos aqueles dias, tem que estar na sala, a gente fica, eu não sei dar aula sentada, aqui eu estou sentada, mas eu não estou com aluno, normalmente quando eu estou com aluno, eu fico andando pela sala, falo com um, falo com outro, eu não sei ficar sentada com uma plateia, né? Eu fico em pé, eu converso. Tinha dias que eu passava 6 horas em pé. Então, eu chegava em casa normalmente por volta de 11 horas da noite, todo dia. Foram 16 anos da minha vida assim. Então, chega um momento que o corpo cansa, né? Nosso corpo é uma máquina e ele cansa. Então, quando eu decidi parar de dar aula na graduação, quando eu vi que eu não conseguia mais suportar, eu adoecia muito, né? Todo semestre eu ficava doente, eu tinha que faltar aula. Então eu comecei a ver que aquilo não dava mais, estava me limitando, né? Complicava a minha vida, complicava a vida do meu coordenador, coitado, que tinha que entender que eu estava doente, isso atrapalhava, eu ficava angustiada com meus alunos. Então isso não estava ficando bom nem para mim, nem para eles. Estava sendo um empecilho até para a sua própria satisfação, para a senhora estar... Para eu estar bem emocionalmente, porque eu ficava sempre achando que eu estava devedora naquela situação. É diferente de hoje, como eu dou aula na pós-graduação, porque eu dou aula na pós-graduação é pontual. Eu dou aquele final de semana de aula, ou aquelas tantas aulas, pronto, para. Não é um semestre inteiro corrido, um atrás do outro, como era na graduação, quando eu dava aula. E então eu continuo dando aula na pós, mas na graduação não tenho mais condição física, de saúde. Então, essa limitação me impôs eu tomar uma decisão. Não dava mais. Não é porque eu deixei de gostar de ensinar. Assim. Não é. Mas eu não tinha mais. Foi uma limitação um pouco diferente da Sara, mas é outro tipo de limitação. E aí, por isso que esses meus ex-alunos, meus ex-orientandos, tiveram um trabalho enorme para me convencer de ir para esse mundo digital. Porque eles viam o quanto eu sou louca por ensinar, viam o quanto fazia falta para mim esse estar, né, passando os conhecimentos, ficar à disposição para ajudar e tudo, e viam no mundo digital, que é muito mais próximo deles do que de mim, uma possibilidade que eu não via. Uma oportunidade. Uma oportunidade. E aí é muito isso, a gente tem que se entender, a gente tem que saber o que é bom pra gente, o que a gente quer, o que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que é um deal breaker, né, o que é um empecilho mesmo ali, é um limite que eu não consigo ultrapassar, o que não, isso aqui é um desafio, mas que eu consigo superar, isso aqui dá certo.
a gente tem que entender se aquela coisa que a gente gosta muito e a gente está impossibilitado de fazer vale tanto a pena que a gente tem que procurar outros recursos. E a gente tem que ser muito mente aberta e muito cabeça... A gente tem que ser muito aberto para tentar enxergar essas outras possibilidades. Para transformar essas possibilidades em oportunidades. Então a gente tem que também estar muito perceptivo. E para a gente estar muito perceptivo, a gente tem que ter muita ciência do que a gente quer, de quem nós somos, de onde nós estamos, de onde a gente está partindo, aonde a gente quer chegar. Perfeito. Então, tudo isso é o que é a proposta desse podcast, é trazer esse tipo de questionamento para fazer vocês também pensarem aí como é que está a vida de vocês, como é que está o desenvolvimento de vocês, o desenvolvimento pessoal de vocês, e trazer realmente questionamentos, trazer conversas, para a gente abordar isso, porque isso é muito importante. Nesse sentido mesmo, da gente cada vez mais a gente se entende menos, a gente se conhece menos. E isso é muito problemático. E a gente precisa mudar isso. Então esse é o nosso jeito de tentar trazer essas conversas e essas pautas para você que está interessado em sair dessa prisão do não se conhecer. Em realmente se entender, se enxergar e passar a saber o que é melhor para você e como agir para mudar a sua realidade que não te satisfaz. Perfeito. Gente, vocês sabem que eu adoro indicar filme e livros, né? Então, hoje não vou indicar livro, vou indicar um filme. E é um filme que eu vi na minha adolescência, teve uma reedição recentemente. Vocês podem assistir o novo ou o velho. Mas é um filme que ele vem da cultura oriental. E ele fala muito um pouco da gente perder o tempo da gente administrando nossa raiva, por exemplo, para não perder a cabeça no momento, para a gente o treino leva a você dominar alguma competência, enfim. E é um filme de adolescente. Conhecidíssimo. Conhecidíssimo. Vocês vão achar besta. Mas assistam com esse foco que a gente está falando aqui, que vocês vão conseguir enxergar muito do que a gente está falando. Karate Kid. É um filme que vale a pena vocês darem uma assistida novamente, com esse olhar, com o olhar do aprendizado sobre nós mesmos, sobre a gente conseguir, além de aprender sobre a gente trabalhar na gente. Se fortalecer, estar sempre se aprimorando. Porque tem tudo a ver também. Exatamente. Gente, acho que é isso, né? Por aqui a gente vai se despedindo. Muito obrigada pela audiência, por escutarem até aqui. E esperamos que tenha ajudado, não é isso? Isso. E reitero aquela coisa, se vocês tiverem dúvida, tiverem questões, eu quero muito ouvir sobre esse tema, mandem nos comentários. Se você estiver vendo no YouTube, no Facebook ou no Instagram, podem comentar, porque a gente lê tudo e faz os vídeos pensando no que vocês querem ouvir, no que vocês querem assistir. Aproveitando, sigam a gente nas redes sociais, Instagram, no Facebook, no YouTube. E esse nosso podcast está indo no ar na segunda-feira agora? Esse podcast está saindo no ar na segunda-feira agora. Então também sigam a gente, sigam o nosso podcast, né, para ficarem atualizados sempre. Eles vão ficar saindo sempre nas segundas-feiras. Sempre nas segundas-feiras. Então, gente, vamos encerrando por aqui. Esperamos que vocês tenham gostado e até a próxima.